Tenho plena ciência da importância das nossas nascentes, dos nossos rios, das nossas cachoeiras e da mata, que proporciona a existência de toda essa paisagem, tão valorizada no atual momento do mundo, das mudanças climáticas, dos impactos ambientais. O homem que derruba uma árvore é o mesmo que procura uma sombra. O mesmo homem que não se preocupa com a árvore é o mesmo que se contenta com a sombra. Estamos no Parque da Represinha. Nosso objetivo é transformarmos essa unidade numa unidade de conservação, que é parque desde 1989, mas que ao longo do tempo foi sendo valorizado pela população e hoje nós precisamos retomar e refazer muitos trechos que andaram abandonados. Nesse momento, seria bom retomar um pouco a história. Em 1951, as águas dessa represa, elas eram as águas que abasteciam a cidade de Itapecerica. Isso foi até 1972. É uma área de 86 mil metros quadrados, sendo que 42 mil metros quadrados são abertos à visitação. Nesse momento em que estamos fazendo a recuperação, infelizmente a população não está podendo frequentar, mas em breve, certamente, terão o prazer de retomar todas as atividades proporcionadas nessa área tão linda. Eu agradeço a população que nos ajudar a encarar essa transformação em unidade de conservação, visando o turismo e a economia local. Realmente é um lugar privilegiado. Itapecerica da Serra é berço de águas, é berço de matas. Se conseguirmos fazer a manutenção das nossas nascentes e das nossas matas ciliares, mesmo que a cidade ela tenha um crescimento bastante grande, não teremos o prejuízo dessas nascentes e nem dessas águas. Nós somos abastecedores da Guarapiranga e temos uma área de 96% do município de área de reserva permanente. Então, é um convite à população que todos nos acompanhem nessa jornada e nos apoiem e participem intensamente. A sociedade, ela é fundamental para que a gente consiga manter esse local rico que vivemos, que é uma grande riqueza e que muitas vezes muitos não valorizam. A arte exerce um importante papel no questionamento dos nossos hábitos e suscita reflexões que muitas vezes provocam mudanças de comportamento. Para criar, o artista observa o meio que o cerca, reconhecendo e entendendo suas formas, luzes, cores, harmonia e equilíbrio. Itapecerica da Serra, município rico em tradição cultural e história, também é reconhecido como um lugar privilegiado por sua diversidade ambiental, estando no berço da Mata Atlântica. No sentido de celebrar a união entre a preservação da natureza e a arte, as secretarias de Planejamento e Meio Ambiente, Cultura, Governo, Ciência e Tecnologia promovem no dia de hoje uma importante ação online de sensibilização e conscientização sobre a preservação dos nossos recursos naturais. Sejam todos bem-vindos ao primeiro sarau de Águas e Matas de Itapecerica da Serra. O artigo 77 da Lei 12.233 de 2006 garante ao produtor recurso financeiro. Itapecerica da Serra é um produtor. Busque, é de Itapecerica esse dinheiro. Dinheiro da água que produz e fornece. E a outras cidades, Itapecerica abastece e reabastece o Guarapiranga inteiro. A receber, deve preservar primeiro. E no sistema de gestão, saber somar. Estado e Sabesp não são parceiros. Tem histórico de, ao município negar o pagamento previsto em lei. Lei Estadual 12.183, digo e farei.
Farei tudo para o município cobrar. E a educação ambiental realizar, seja na infância e ensino superior, em todas as modalidades do ensino, nas comunidades, padre e pastor, seus mananciais saber valorizar, suas florestas manter e ampliar, e defender a ecologia com amor. Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Amano Ferreira, sou professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo e gostaria de saudar todos vocês nesse Sarau das Águas. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da Mata Atlântica, um pouquinho a importância das áreas naturais, tanto para a saúde ambiental quanto para a saúde da população de uma forma geral. Atualmente nós estamos discutindo um assunto de âmbito internacional, que é a Convenção do Clima, a COP26, que está acontecendo em Glasgow, né? O mundo inteiro está discutindo a questão de mudanças climáticas, de impactos ambientais. Então a minha fala vem um pouco nesse sentido, né? Trazer um pouco essa narrativa, essa perspectiva, para que a gente possa fazer uma reflexão, né, de onde nós estamos, em que local nós estamos inseridos, em que contexto ambiental, econômico, social que nós vivemos, propriamente dito, né? Então, a cidade de Itapecerica, ela é um lugar que a gente pode dizer abençoado pela condição que ela se encontra, a condição biogeográfica, a condição geomorfológica, né? A cidade, ela está praticamente imersa numa área de manancial, e essa área de manancial tem uma importância no que a gente chama de segurança hídrica muito grande para a população, não só de Itapecerica da Serra, mas de toda a região metropolitana de São Paulo. Então a cidade desenvolve uma função, né, ambiental, uma função social ímpar, né, que deve ser destacada. E claro, para que essa função ambiental, essa segurança hídrica, essa proteção das águas aconteça, é importante que aconteça antes a proteção da vegetação, porque é a vegetação que protege e faz a manutenção desses processos hidrológicos de uma forma geral. Então, as nascentes, né, elas são protegidas, né, as nascentes dos rios, de uma forma geral, elas são protegidas por força de lei, mas elas devem ser zeladas, né, por exercício de cidadania. Uma forma de nós protegermos as nascentes e os corpos d'água de uma forma geral é com a preservação da vegetação nativa e com a vegetação de mata ciliar, né, uma vez que elas desenvolvem um papel importante na regulação, né, do ciclo hidrológico também. E claro, a vegetação que está um pouco para fora dessas zonas, né, de corpos hídricos, elas também são importantíssimas, né? Nós temos, a literatura científica mostra inúmeros trabalhos reportando a importância das árvores para o sequestro e estoque de carbono. Esse carbono, ele entra nas árvores e nas plantas de uma forma geral, pelas folhas, né? Ela passa por um processo chamado fotossíntese e isso é transformado em madeira, em frutos, enfim. Isso acaba sendo incorporado na própria vegetação, na própria floresta. Esse carbono, quando ele sai da atmosfera, ele é incorporado na floresta, ele está mitigando, né, alguns dos efeitos das mudanças climáticas. E aí entra aquilo que eu iniciei há pouco falando com vocês, a importância da conservação das florestas, das matas, em relação a essas pautas internacionais que têm sido discutidas na agenda ambiental atualmente, né? Então, uma única árvore, por exemplo, nós podemos ter aqui apenas como uma ideia, né? Uma árvore, ela pode estocar no seu tronco, na sua raiz, né, até centenas de quilos de carbono, uma única árvore. E ela pode transpirar para a atmosfera até 300 ou 400 litros de água em um único dia. Ou seja, uma única árvore
que pode estar no Parque da Represinha, pode estar em frente à sua casa, ela é capaz de transpirar até 400 litros de água para a atmosfera humana. Imagina uma praça inteira, imagina um parque inteiro, imagina uma floresta inteira. Então, a importância da vegetação, ela vai muito além da proteção e manutenção da biodiversidade, dos pássaros que dependem dessas árvores, dos insetos que polinizam essas flores. Ela vai para uma questão, né, de uma agenda ambiental que tem sido discutida internacionalmente. Quem mata, mata, mata a si mesmo. Os donos dessa terra são indígenas. O restante são estrangeiros. Outros benefícios, né, que nós podemos associar à manutenção, à proteção e à conservação das áreas naturais, né? Seja um parque, seja uma praça, seja um fragmento florestal, né? Existem benefícios que a população se apropriam dele, benefícios esses associados à saúde física e mental. A literatura científica também traz centenas de trabalhos, de reports, né, destacando a importância, os benefícios que a população tem ao frequentar essas áreas verdes. Então são benefícios, por exemplo, associados à saúde mental. Existem inúmeros trabalhos mostrando que pessoas que frequentam espaços verdes, que têm contato com o som da natureza, elas têm alguns indicadores de saúde regulados, né? Da mesma forma, as pessoas que frequentam os parques, as praças, fazem caminhadas, contemplam a natureza, elas estão se exercitando e com isso praticando atividades físicas mesmo que mínimas, o que já traz benefícios amplamente reportados e reconhecidos pela comunidade científica. Além disso, né, existe uma questão estética, uma sensação de conforto e bem-estar que tem com essa vegetação das nossas cidades e especificamente aqui de Itapecerica da Serra. E eu gostaria de trazer uma perspectiva, né, nesse momento, nesse sarau, eu gostaria de trazer uma mensagem um pouquinho mais audaciosa, um pouquinho mais otimista para todo mundo, dizendo que felizmente a cidade de Itapecerica ela ainda tem uma grande porção de Mata Atlântica, né, conservada, que ainda não foi alterada, ela ainda possui, né, reservatórios, corpos hídricos extremamente importantes, e é muito importante que não somente o poder público, mas toda a população, né, passe a fazer parte desta proteção, dessa conservação dos fragmentos florestais, dos parques, das nossas praças, para que a gente continue, né, tendo a manutenção dos processos ecossistêmicos propriamente dito. Então, acho que nós podemos entender, né, como um pacto coletivo que não somente o poder público, mas sociedade civil também, e tantos outros atores, são responsáveis pela conservação da natureza, pela proteção da biodiversidade e pela conservação dos corpos hídricos da nossa cidade. Jamais permita que alterem a sua matriz, já que quem poda seus galhos jamais conhecerá a sua raiz. Na mata fechada, eu mostro quem sou. Da folha mais nova, árvore que não tombou. Oxóssi é quem manda, ele é caçador. Sua bênção, meu pai. O Quearô. A Mata Atlântica atualmente, né, segundo os dados da SOS Mata Atlântica, junto com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ela tinha até 2019 12% da sua área ainda conservada, mas tudo devastado ao longo do processo de urbanização, né, desde a colonização portuguesa e tudo mais, por questões não só de urbanização, mas da agropecuária em áreas de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, por uma condição natural e geomorfológica, ela tem baixa aptidão, por exemplo, para a pecuária. E um dos grandes problemas do desmatamento, para a ocupação do solo na Mata Atlântica, é que as pessoas usam estratégias erradas, às vezes por falta de
política agrícola, por falta de política ambiental macro para ser discutida. Então, às vezes as pessoas utilizam fogo para abrir pasto, e a baixa aptidão da Mata Atlântica se dá pela quantidade de morros que existe. É um bioma que, principalmente nessa latitude, aqui próximo da região sudeste do país, ela é constituída por mares de morros, né? O que para a produção animal é pouco recomendado. Então, quando você utiliza estratégias inadequadas para fazer o uso diferente do solo, por exemplo, o fogo ele acaba não respeitando o limite geográfico, ele simplesmente continua e ele se estende para áreas, por exemplo, que não era para acontecer, né? Então o fogo ele não respeita o limite, você fala, não, eu quero atirar fogo até aqui para abrir um pasto, só que ele sobe o morro onde provavelmente tem baixa aptidão para pecuária e agrícola também. Então esse acaba sendo um dos problemas. A Mata Atlântica, de uma forma geral, ela é dividida em fitofisionomias. O que seria uma fitofisionomia? É um conjunto de vegetação com características particulares. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a Mata Atlântica quando você está lá próximo do mar, em Santos ou em Ubatuba, em qualquer lugar, que tem a floresta de restinga. As árvores da floresta de restinga, ela tem uma característica específica. Quando você sobe um pouquinho a serra, em direção aqui ao Planalto Paulista, a região metropolitana de São Paulo, logo no comecinho lá da escarpa já tem uma faixa chamada Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas. Essa faixa tem características específicas da biodiversidade. Um pouquinho mais acima tem a Floresta Ombrófila Densa Submontana. Um pouquinho mais acima tem a Floresta Ombrófila Densa Montana, onde parte da cidade da região metropolitana de São Paulo está inserida, inclusive nós aqui em Itapecerica da Serra. Claro que aqui nós temos partes mais altas e partes mais baixas, mas dentro dessa fitofisionomia ainda existem diferentes categorias, diferentes classes, por exemplo, de vegetação. Nas beiras dos rios tem a mata ciliar, que leva esse nome pela importância como se fossem os cílios, né? Que tem a função de proteger as lágrimas dos olhos, né? Então a mata ciliar, ela tem uma função muito importante na proteção da vazão do rio, né, do período de vazante, do período de cheia e de vazante do rio. Então esse conjunto de vegetação, né, a floresta propriamente dita, as diferentes formações florestais que ocorrem, elas são específicas e elas têm funções específicas dentro do cenário, dentro do ecossistema. E essas funções são claramente reportadas pela literatura científica como fundamentais para a manutenção dos processos ecológicos, que hoje tem uma interface muito grande com a questão social. Águas e mata, tempo dos primata, onde o lobo que caça e o homem a cabeça. Tempos invertidos virou novo ciclo, onde o mais importante é desmatar a natureza. Importante a ser destacado é em relação aos fragmentos de florestas urbanas, né? Esses são imprescindíveis. Eles chegam a promover uma alteração de 5 a 6 graus entre a parte interna da floresta e as ruas ou avenidas propriamente ditas. Além desse conforto térmico ser fundamental para a saúde de uma forma geral, ele também ajuda na conservação, na preservação de algumas espécies que precisam de nichos ecológicos específicos. Ou seja, ter áreas sombreadas, áreas um pouco mais úmidas na própria cidade, no entorno da cidade, gera habitat para alguns tipos de animais que transitam e visitam e atravessam as áreas urbanas de uma forma geral. Essas florestas urbanas, assim como a arborização das ruas, de viário, elas têm uma importância muito grande na conservação dos equipamentos urbanos. Por exemplo, ruas que são arborizadas e consequentemente sombreadas têm menor amplitude térmica e com isso a conservação do asfalto ocorre de forma mais eficiente. Além, claro, de contar a sensação de bem-estar da população que transita por essas alamedas, por essas ruas, né, organizadas assim dessa forma.
A gente também tem que considerar que, por mais que nós estejamos predominantemente em área urbana, os processos industriais de uma forma geral, a própria frota automotiva, elas emitem toneladas de material particulado para a atmosfera. E esses poluentes atmosféricos, eles são retidos pelas folhas das árvores, que tem esse potencial de atenuação. Ou seja, as árvores nas cidades, nas ruas e avenidas, assim como os fragmentos de florestas urbanas, eles têm capacidade de atenuar a dispersão dessa poluição atmosférica e com isso promover uma qualidade ambiental adequada. Perceba que a floresta urbana e tanto essa arborização de viário que eu estou comentando, elas ajudam a proteger as florestas do entorno das cidades também, as quais são muitas vezes impactadas e são muitas vezes prejudicadas em termos de padrões e processos ecossistêmicos por essa interferência antrópica, por essa interferência da vida urbana. Então, além de proteger e promover uma condição, um habitat muito melhor, nós temos que a proteção e a conservação dos fragmentos de florestas urbanas, de uma forma geral, ajuda a não somente a vida na cidade, como também a vida no entorno. Também é importante considerar que não é qualquer árvore que pode ser plantada, né? Muitas pessoas acham assim, não, eu vou plantar uma árvore porque eu estou ajudando a natureza, e às vezes a pessoa muito bem intencionada pode plantar uma árvore que nós chamamos de invasora. O que é uma espécie invasora? É uma espécie que traz um prejuízo ecológico imenso, porque são espécies que crescem rapidamente, são muito competitivas e em pouco tempo, eu digo anos, elas são capazes de dominar uma determinada paisagem. Isso tem uma relação tão forte com a economia que no ano de 2020, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo gastou quase 2 milhões para fazer a remoção de algumas palmeiras, são chamadas palmeiras invasoras, assim a forte, para fazer a remoção delas do Parque Trianon. E isso, essa palmeira tem se espalhado por outras regiões, né, dentro da região metropolitana de São Paulo, em fragmentos da Mata Atlântica, oferecendo risco para a biodiversidade. Então, às vezes, uma ação que pode ser muito bem intencionada pode trazer um prejuízo ecológico também. Então, cuidar da arborização urbana, saber aquilo que você planta, consultar os órgãos competentes, também é uma ação de proteção da natureza. As águas são as veias que circulam por tudo. As florestas, o pulmão. E o ser humano, o câncer do mundo. Olá, como vai? É um prazer estar aqui com vocês no Sarau das Matas e das Águas. Eu sou a professora Natália Vargas, do NASP. Trabalho no mestrado em promoção da saúde aqui do NASP, vizinho de Itapecerica. E vim falar para vocês hoje um pouquinho sobre saúde e a relação dela com o meio ambiente. Eu tenho certeza que vocês já sabem, tão bem quanto eu ou qualquer pessoa, que é muito importante a gente preservar o nosso meio ambiente por conta da saúde, né? Redução da poluição, do barulho, redução até da temperatura, a questão toda da proteção da água que a gente depois vai beber. Tenho certeza que todos já sabem. Agora, você sabia que a preservação da natureza também é importante para a nossa saúde física e mental? Pois é, veja lá. Sabia que as pessoas que moram próximo a áreas verdes, elas tendem a ter um estilo de vida mais ativo, a caminhar mais, a fazer mais atividade física, mesmo que no seu tempo livre, mesmo que elas não façam uma atividade sistematizada, uma corrida, uma caminhada. Você morando perto de uma área verde tem mais chances de ir a pé até os locais, sair para passear com o cachorro, buscar filho na escola a pé. Isso te torna uma pessoa mais ativa e contribui para a sua saúde física. A proximidade com áreas verdes também contribui para a saúde mental das pessoas. O fato de a gente morar numa cidade tão bonita, tão arborizada, como é o caso de Itapecerica, contribui para a nossa saúde mental à medida em que a gente obtém mais bem-estar,
quando a gente passa por uma rua arborizada, por um bairro bem cuidado. Então tudo isso contribui também para a saúde mental. Sem esquecer do fato de que termos áreas verdes preservadas, praças, parques, ruas arborizadas, também são locais agradáveis para a gente se reunir com amigos, com a família, conversar. E isso tudo contribui para a nossa saúde mental também. Então, além da importância para a nossa saúde em termos de respiração, de água potável, é muito importante que a gente preserve essas áreas verdes e os corpos hídricos, pensando nas áreas adequadas para prática de atividade física, para reuniões com amigos, com parentes, com a própria família, para passar o tempo de lazer ao ar livre, porque tudo isso contribui bastante para a nossa saúde física e mental também. Sou de Itapecerica da Serra, meu nome é Samuel Nascimento, sou morador de Itapecerica desde 1989, vim com uma família do Rio de Janeiro para cá, para São Paulo, e desde cá estamos até hoje. É isso, adoro água, né? Gosto muito de mar, sou um apreciador do esporte e hoje eu sou um ambientalista aqui em Itapecerica, um ativista do que se trata o meio ambiente, né? Sou praticante de canoagem, sou instrutor de canoagem e tento, né, fazer o possível para preservar a Guarapiranga, a represa Guarapiranga. Alguns de vocês não sabem disso, mas a represa Guarapiranga, ela também passa por Itapecerica da Serra. Olha que louco isso, né? Passa por Itapecerica da Serra e finaliza lá no Embu-Guaçu. Então, a gente tenta plantar essa sementinha ambiental, que é o quê? A preservação, né, ambiental, você cuidar do seu lixo, você ter essa consciência que somos seres humanos e temos que estar em conjunto com a natureza. Então é isso aí. Esse é um vídeo que eu tenho o prazer e a honra de passar para vocês e plantar essas sementinhas no coração de vocês para isso, para vocês olhar para o meio ambiente de uma forma consciente e responsável e praticar esporte. Olha que legal o lugar onde eu estou, represa do Guarapiranga. Então você, meu amigo, que está aí assistindo esse vídeo de Itapecerica da Serra e qualquer região nossa, de São Paulo, enfim, aprecie mais a natureza, saia de casa, vai curtir um esporte, e é isso aí, seja bem-vindo à natureza, vem com a gente. Estamos hoje aqui no Sarau das Águas e das Matas de Itapecerica da Serra com uma convidada especial, a Marta Marcondes. Ela é da Universidade Municipal de São Caetano, do Instituto IPH, e esteve na Represinha conosco, no Parque da Represinha, testando a qualidade das nossas águas. Como é que a gente contribui para o manancial de Guarapiranga, que qualidade de águas que Itapecerica está produzindo. Estela, tudo bem? Que bom estar aqui, bom falar com o pessoal. Poxa, esse sarau é muito importante para poder trazer essa discussão das águas aqui em Itapecerica da Serra e principalmente como o Parque da Represinha auxilia nesse processo todo da qualidade de água do reservatório Guarapiranga, né, por meio até do rio Embu-Mirim, como é que essas coisas acontecem. Então, o que eu posso falar, né? Nós temos que pensar primeiro como que é essa questão das águas, de que maneira que esses mananciais migram para um espaço como é o espaço do reservatório Guarapiranga e qual a importância desse reservatório para a região metropolitana de São Paulo. E o município de Itapecerica da Serra como um contribuinte para tudo isso, porque as águas, elas dependem de florestas, né? Então a gente tem uma máxima que a gente fala que sem floresta não tem água. Então nós precisamos das áreas florestadas para que essas áreas façam a produção de água e que sejam os espaços que permitam que as águas das chuvas sejam absorvidas pelo solo, formem as nascentes, essas nascentes formem
os lagos, como a gente vê no Parque da Represinha, né, como a gente pode ver aqui, e que essas águas sejam contribuintes para o rio Imbumirim e que esse rio automaticamente seja um contribuinte para o reservatório Guarapiranga. Então é uma coisa assim, né? Importantíssima. Importantíssima. Né? Acho que vale a gente reforçar que a gente está na área de proteção e recuperação do manancial de Guarapiranga. A Represinha faz parte de um fragmento de Mata Atlântica, que é uma fitofisionomia importante que a gente tem aí no Brasil. E essa questão das águas é fundamental para a gente, né? A gente tem uma crise hídrica à vista. Nós temos um município aí com quase 630 nascentes e muito a se preservar e muito a se proteger desse tesouro que a gente tem aqui dentro de Itapecerica da Serra. E eu acho importante assim, né? Nós acabamos agora, no dia 12 de novembro, foi fechada a grande COP26, que discutiu-se sobre a questão das mudanças climáticas e o quanto os países do planeta estão juntos trazendo a preocupação dos países como o Brasil, que tem essas matas. E se discutiu muito sobre a Amazônia, se discutiu muito sobre o Cerrado e também sobre a Mata Atlântica, né? Então nós estamos numa área de Mata Atlântica que é uma área importantíssima para a produção de água. E sempre que nós falamos em produção de água, nós temos que pensar assim, olha, as matas fazem aquilo que as pessoas raramente sabem, né? Que são os rios voadores. Esses rios voadores são essas nuvens que se formam a partir das áreas florestadas e que caminham para as outras águas e que garantem esse suprimento de água. Então, proteger as matas é garantir a água, e garantir a água é garantir a vida. E isso que foi discutido agora na COP26, nós vemos aqui em Itapecerica da Serra, numa área tão importante, nós temos que fazer o quê? Preservar para que nós possamos ter essa vida. Sendo água, vive em estado líquido e deságua em palavras. Sendo mata, vive em estado sólido, combatendo o ódio contra quem me desmata. É interessante porque a gente fez análise de água, né? Nós fizemos na realidade 2 coletas de água no Parque da Represinha, em 5 pontos importantes do parque. E esses 5 pontos eu acho que é muito importante que a gente discuta a qualidade de água que nós obtivemos, né? A partir das análises. Nós verificamos que a qualidade de água é extremamente boa, ou seja, né, não sei se as pessoas sabem, mas nós temos aí no Brasil uma legislação que fala sobre qualidade dos corpos d'água. Então nós temos assim, corpos d'água de classe especial, que é aquele que você pode pegar a canequinha e tomar sem tratamento, a qualidade, um corpo d'água de classe 1, que você tem que tomar um pouquinho de cuidado e tal. O classe 2, que você tem que fazer um tratamento tradicional, esse que tem nas estações de tratamento de água. Classe 3, que a gente só pode utilizar para fazer a parte de irrigação. E infelizmente ainda temos de classe 4, que são aqueles rios que estão realmente com sinal de alerta, como o Rio Pinheiros, como o Rio Tietê, né, que são aqueles que estão muito comprometidos na sua qualidade. E quando nós analisamos a água do Parque da Represinha, nós vimos que todos os pontos estão com água ou boa ou ótima. Eu acho que até vale, desculpa, acrescentar que a Represinha foi o primeiro reservatório importante e o primeiro reservatório da cidade de Itapecerica. Funcionou até 52.
Então todo o abastecimento da cidade era baseado nesse reservatório de água. Só depois disso, com o crescimento da cidade, com o crescimento da população, é que foi necessário nós recorrermos às redes de abastecimento das concessionárias. Até então era o nosso reservatório primeiro. E que poderia, de repente, só se manter com esse reservatório e não depender de outros reservatórios, né? Porque hoje, quando nós falamos em sustentabilidade, nós falamos em vários pontos, né? Quando nós falamos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o objetivo número 6, o ODS número 6, fala sobre água e saneamento, né? E quando fala sobre água e saneamento, uma das coisas que preconiza nesse ODS é o quê? É que nós possamos trazer água de pontos mais próximos, para que nós não façamos nenhum tipo de impacto em pontos distantes e que os municípios sejam autossustentáveis, né? Então, captamos água do próprio município, utilizamos essa água, o município mesmo faz o tratamento de esgoto, devolve essa água tratada, né, depois de utilizada, e assim os municípios têm mais autonomia. Então, acho que uma coisa que é muito importante é que as pessoas conheçam isso, né? Conheçam a riqueza que existe no Parque da Represinha e que preservem. Independente da pessoa ter acesso ou não ao parque, o parque é importantíssimo para essa manutenção da água. E que de repente, né, quem sabe, não consiga voltar a captar água, né, desse parque e abastecer o município de Itapecerica da Serra, que é justamente o que as pessoas discutiram na COP26, que é a dependência dos municípios de áreas muito longínquas, né? Então, se você pega, por exemplo, o sistema Cantareira, ele traz água do sul de Minas, né, e leva água, por exemplo, para o município onde eu moro, que é São Caetano do Sul. Ou seja, o custo que você investe em encanamento, em tubulação e traz água de longe para abastecer. Gasta energia, né? Então é tudo isso que a gente discutiu nas reuniões que nós tivemos antes da COP, que a gente discute hoje, é que nós possamos ter aquela economia de energia, economia de trajeto dessa água e sustentabilidade. Em um mundo desigual, nem palhaço segue sendo o tempo todo sorridente. Assim como segue as águas, sigo buscando ser transparente. Se você acredita, então peço que ore pela nossa floresta, pelo nosso folclore. O município de Itapecerica da Serra é um município importantíssimo por ser um manancial de produção de água, né? O manancial já é um produtor de água e que poderia ser com certeza independente, autossuficiente para a manutenção das pessoas que moram aqui e de repente até exportar água, né, para outros municípios e a partir daí você ter um rendimento para poder manter as áreas florestadas do município. Que é isso que a gente fala, né? Que é o artigo 200 da Constituição do Estado de São Paulo, que fala sobre o protetor recebedor quando nós estamos em área de mananciais. Na verdade, a gente, digamos assim, a gente produz água, né? Quer seja para a metrópole e poderíamos produzir água só para o próprio município. Mas o que a gente ofere disso para a população e para manter essa água boa, para manter as nossas florestas em condições aqui de manter essa água boa, e mudar a característica que nós temos um pouco de cidade dormitório e trabalharmos com investimento sobre essa água que a gente produz, né? Exatamente. Eu acho que cada morador de Itapecerica da Serra deveria ser a voz das nascentes de Itapecerica, né? E ser o protetor, falar assim, não, olha, eu moro num município onde eu vou proteger as florestas, onde eu vou garantir água para outras regiões e que eu serei a voz dessas nascentes, desse parque, que é o Parque da Represinha, desse rio, que é o Embu Mirim, tão importante,
e que nós possamos, a partir deste sarau, né, que as pessoas discutam isso, e que se sensibilizem, e que tragam, né, essa vontade da proteção, e a gente só protege aquilo que a gente conhece, né? Então acho que é isso, que conhecer a importância do município, do parque, das áreas florestadas é um dos objetivos principais desse dia de hoje, né? Que a gente está aqui discutindo, trazendo pessoas para falar, sensibilizando a partir da arte, da música, né? Então acho que é isso, a gente está com um outro olhar. Por isso que a gente fala que é a voz destes corpos d'água que tanto precisam da nossa proteção. É a valorização desse bem que é coletivo, né, Marta? Aquilo, os rios não estão limitados ao município de Itapecerica. As águas correm, as matas correm, os animais correm, tudo se interconecta nessa região metropolitana. Então, assim, como cada um ajuda a cuidar desse patrimônio que é de todos, né? E na verdade, assim, sem água a gente não vive, né? A água é vida, a água é tudo, os nossos corpos são 70% de água. Exatamente. Então nós precisamos cuidar disso, e as florestas aí são fundamentais para manter Com tudo certeza. isso saudável. E hoje a gente discute muito, né, a questão das soluções baseadas na natureza. Então, quando a gente fala de um jardim de chuva, quando nós falamos de calçadas que são permeáveis, quando nós falamos de coleta de água de chuva para você poder trazer e utilizar na sua casa, quando nós temos um olhar diferenciado para todo esse ecossistema. Durante um tempo, eu acho que nós, né, enquanto sociedade humana, nós nos descolamos um pouco da importância da natureza, né, da importância das matas, dessa fauna que está nessas matas, e esse descolamento provocou isso que a gente está observando hoje. Mas eu acho que agora, né, eu tenho muita esperança que agora... Devolutiva, né, que a gente está tendo uma provocação da natureza. Exatamente, né, nós temos uma provocação, e que essa provocação seja um momento muito importante de reflexão para todo mundo. E quando você tem a oportunidade, como um município, que nem Itapecerica da Serra, que tem a oportunidade de manter as suas matas, a pessoa ser motivada a essa manutenção, de falar assim, olha, eu tenho orgulho de estar aqui, de proteger a mata e de garantir a vida para as pessoas. Abraça essa causa, né? Vamos abraçar junto essa causa. E seja a voz, né? Sejam vocês a voz dessas nascentes todas, dessa mata, desse município tão querido que é Itapecerica da Serra. Itapecerica tem riquezas naturais. O sítio natural da serra, a floresta, e recursos hídricos que empresta a Guarapiranga, seus mananciais. É valor econômico e socioambientais, preserva paisagens, rios e nascentes. O seu parque represinha e afluentes, e a cada gota d'água receber em reais. Estado e Sabesp deve agir e prover, e a compensação financeira acontecer. É direito do município irrenunciável. Direito constitucional nunca cobrado. Sem a cobrança é um direito lesado. Não pagar é injusto e irresponsável. Então a gente fala um pouco sobre a questão do Rio Mirim, seus códigos tributários, como é que essa rede hídrica, o que ela compõe no município e de onde ela faz parte, se a gente enxergar a metrópole de São Paulo. Eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam que nós estamos numa unidade de gerenciamento de recursos hídricos, que é uma bacia hidrográfica, né? Então, só para ficar claro, a bacia hidrográfica, gente, é quando você tem um morro de um lado, um morro do outro lado e um corpo d'água no meio, né? E a bacia hidrográfica que nós pertencemos aqui na região metropolitana de São Paulo é a bacia hidrográfica do Alto Tietê. Essa é uma grande bacia
né, onde nós temos as nascentes do Tietê, né, a Serra da Cantareira de um lado, a Serra do Mar do outro e o Rio Tietê passando no meio, que é esse importante rio. E a bacia hidrográfica do Alto Tietê, ela tem 6 subbacias. E uma das subbacias é a subbacia Cutia-Guarapiranga, que é justamente essa subbacia a qual pertence este rio importante, que é o Imbu-Mirim, que deságua, né, que vai ser um importante contribuinte do reservatório Guarapiranga. Então, acho que isso é importante que as pessoas conheçam, né? No estado de São Paulo tem 22 bacias hidrográficas, nós somos uma delas, que é a bacia do Alto Tietê. Na bacia do Alto Tietê, como vocês podem ver, nós temos as subbacias e nós aqui em Itapecerica da Serra estamos na subbacia Cutia-Guarapiranga. É importante também no município, Marta, a gente entender que 97% do nosso território está dentro dessa bacia. O município inteiro tem cerca de 151 km². E quando a gente olha o mapa de Itapecerica, o que nós vemos é uma rede enorme, hídrica, distribuída, o que gera as áreas de proteção permanente. Exatamente. Que na verdade nada mais é do que uma área de proteção dos nossos corpos d'água, com mata ciliar, recomposição de mata, que ajuda esses corpos a receberem mais água, a ser filtrado, a você ter uma área de filtragem e que conduz as águas para esses corpos d'água. Exatamente, é isso que é importante, que essas áreas todas são áreas de recarga, porque a chuva vem, ela infiltra nesse solo e ela faz a recarga de todos esses corpos d'água que compõem o reservatório Guarapiranga. Acho que esse entendimento é bacana. E deixa eu te perguntar, do índice de qualidade da água, o que mede esse índice de qualidade, como é que ele trabalha, que itens ele afere sobre essa água que a gente tem aqui em Itapecerica e que a gente coletou na represinha, que você e sua equipe coletou na represinha, levou para o laboratório, como ele qualifica? O índice de qualidade de água é um índice que foi estabelecido internacionalmente e que o Brasil acabou fazendo uma adaptação, né, até por conta das características que são ímpares, né, aqui no Brasil. E nós, aqui em São Paulo, inclusive a CETESB, né, que é o nosso órgão maior de qualidade, de controle de qualidade, nós estabelecemos que nós utilizaríamos o índice de qualidade de água, que é o IQA, para que nós pudéssemos, né, avaliar os corpos d'água e principalmente corpo de água bruta, que é justamente com o que eu trabalho, né? Então, esse índice ele avalia 23 parâmetros, né? Por exemplo, turbidez, né, que a gente vai ver lá no laboratório, que eu vou mostrar para vocês, turbidez, oxigênio dissolvido, amônia, nitrato, fosfato, e depois isso eu vou trazer direitinho o que significa cada um deles. Então, esse índice de qualidade de água, ele vai numa escala, né, de ótimo até péssimo, tá? Então, o que está fora dos parâmetros, ele vai piorando a qualidade daquela água que a gente está analisando, ele vai melhorando. Então, quando nós falamos, represinha tem o IQA, que é o índice de qualidade de água bom ou ótimo, significa que ela está dentro, essas águas estão dentro desses parâmetros que foram estabelecidos mundialmente, aqui no Brasil que a gente utiliza esse protocolo para fazer a análise dessa água. E que, por exemplo, não estão recebendo influências de esgotos domésticos nessa área de amostragem que você fez a coleta. Porque o que piora a qualidade de água é justamente o aporte de esgoto doméstico ou industrial não tratado e que aí vai piorar o parâmetro dessa água. Então, se a água está péssima, significa que ela está recebendo não só o esgoto não tratado, como também é o que nós chamamos de poluição difusa,
que é justamente quando tem uma chuva e lava, né, e o carreamento desses poluentes todos para dentro do corpo d'água. Então, quando você tem vegetação, como é o caso do Parque da Represinha, nós temos vegetação, a própria vegetação se encarrega, né, de filtrar, como você falou, esses poluentes e chegar a água de qualidade para aquele corpo. Eu acho que é isso, né? Com conhecimento, a gente divulgar o que a gente sabe, como você tem, né, domínio do assunto e trazer para a população. E eu acho que é importante assim, né? Quando a gente faz uma coleta, inicia, nós trabalhamos sempre com o que nós chamamos de rede de monitoramento. E as redes de monitoramento, elas têm assim, 4 pilares, né? O primeiro pilar, que é você estabelecer que parâmetros que você vai analisar e que esses parâmetros estejam dentro do que preconiza a legislação e os índices de qualidade de água. Um segundo ponto é que nós façamos sempre as análises nos mesmos pontos de coleta, que foi o que nós fizemos, né? Nós fizemos 2 coletas no Parque da Represinha, a gente tem como comparar de um período para o outro, o que aconteceu. E regimes de chuva diferenciados. Exatamente, que é o terceiro ponto, né? A gente sempre escolher em que períodos que a gente faz essas coletas, sabe? Quando está chovendo, quando está seca, quando está frio e quando está calor. E o quarto pilar é o que nós estamos fazendo hoje aqui, que é a divulgação de resultados. Então, não podemos falar em rede de monitoramento se nós não tivermos esses 4 pilares, que foram estabelecidos pela Agência Nacional de Água e Saneamento, que é a nossa agência maior brasileira, e que estabeleceu que, olha, a partir do momento que você faz uma rede de monitoramento, você tem que vir ao encontro do que preconiza esses 4 pilares. E é isso que a gente está fazendo no Represinha. Nos acompanhe, porque a gente vai continuar fazendo essa análise e aí a gente vai trazendo as informações para quem está aí nos assistindo. É isso. Obrigada. Jamais permita que alterem a sua matriz, já que quem poda seus galhos jamais conhecerá a sua raiz. Nós temos enfrentado sérios problemas com a ocupação indiscriminada do mercado imobiliário. E, inclusive, vários dos loteamentos que estão acontecendo não têm a regularidade nem o licenciamento, não tem aprovação. É uma atenção que nós pedimos para a população que se atente justamente nessas situações de infração, onde a regularização desses lotes será somente com mudanças de leis. E, por enquanto, não temos nenhum tipo de lei prevista que regulamente essas situações. O que é importante é que a gente consiga fazer a preservação das matas ciliares, que as faixas laterais aos rios e às nascentes são de 30 metros, sendo que nos pontos da nascente existe um bulbo de 50 metros de diâmetro. Muito bem, então vamos preservar a nossa natureza. A nossa ideia é transformar esse parque numa unidade de conservação sustentável, onde poderemos explorar o turismo e as visitações, e que é um potencial imenso. A unidade de conservação, ela vai facilitar e favorecer o município em muito, porque na realidade, com essa possibilidade, nós teremos insumos e teremos várias e várias situações qualificadas para o município e também para o sustento do próprio parque. Então eu faço esse pedido à população que participe desse nosso engajamento na iniciativa de transformarmos esse parque em unidade de conservação. Precisaremos muito apoio de toda a população e que se torne realmente um ícone esse local, um ícone para o município. Nós temos tido contato com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul,
onde tem nos apoiado nas análises e coleta das amostras de água daqui do Parque da Represinha. E é uma água de excelente qualidade, tanto que quando escolheram esse local para abastecimento da cidade não foi à toa. Já sabiam dessa qualidade e que está totalmente preservado. Então, por favor, nos apoiem, nos acompanhem, façamos da cidade de Itapecerica da Serra a referência das águas, a referência das matas. Eu agradeço a todos e estamos à disposição para qualquer conversa que vocês queiram ter. Obrigado. Muito bem, estamos aqui na Cachoeira do Jacira, uma das cachoeiras mais bonitas da cidade, onde pretendemos, em breve, um bom tratamento do local para que seja estimulado o turismo nesse ponto. É realmente uma cidade das águas, como todos podem ver, que é cheio dessas águas em função das matas preservadas. Então o apelo sempre é o seguinte: não desmatem áreas de APP, não desmatem áreas próximas às nascentes. Vamos respeitar, porque essa é a nossa maior riqueza, é o grande diamante dessa cidade. Olá, meu amigo, minha amiga de Itapecerica da Serra, nossos amigos ambientalistas. Sou eu, Francisco Nakano, prefeito municipal. Estamos aqui na região do Jacira, perto desta cachoeira, essa natureza maravilhosa que nós temos aqui na nossa cidade. Sim, isso é muito importante para nós. Essa exploração da nossa natureza, melhorando o nosso ambiente, para que todos tenham boa saúde e um bem-estar. Estamos aqui nessa área maravilhosa. Espero que vocês curtam com a gente todos esses momentos.